Olá, boa noite a todos. Nesta sexta-feira, chegando o final de semana, quarentena aqui em São Paulo prorrogada até o dia 31 de maio. Força, gente, força. Mais importante é ficar em casa. Quem puder ficar em casa. Hoje mais uma live, a bola não para. Grande abraço ao Toninho aí. Hoje vamos conversar com o Dr. Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians, um grande nome do esporte. Eu agradeço a todos que estão aí participando, entrando aqui na nossa live. Hoje, então, o Dr. Joaquim Grava é o nosso convidado. Rosleide, obrigado. Isa Senavaz, bom rever, pelo menos online. Mas a nossa live, então, hoje, com o Dr. Joaquim Grava. Vamos falar, claro, do Corinthians, do trabalho do Dr. Joaquim Grava, do Instituto Joaquim Grava. Vamos falar da parte da medicina esportiva hoje aqui na nossa live, que tem mais a partir de domingo. Também temos mais lives, temos live na segunda-feira. Sempre o A Bola Não Para, destacando nomes do esporte. Importante para vocês, né? O grande meu xará Fred Batalha está entrando aí, o Frederico Batalha. Um grande abraço. E a gente fica na expectativa agora da entrada já do Joaquim Grava, direto do Instituto Grava. Tá aí. Acabei de falar no homem, entrou. Joaquim Grava, Instituto Joaquim Grava. Vamos fazer o convite para a gente começar a nossa conversa aqui. Joaquim Grava, hoje aqui no A Bola Não Para, sempre agradecendo a Tudo Comunicação também. Vamos mais uma vez aqui mandar o Dr. Joaquim Grava aqui, está na nossa conversa, vou mandar para ele aqui, vamos mandar, Dr. Joaquim Grava. Alessandra Favano, boa noite, nutricionista, trabalha lá no Peixe, trabalha já no Palmeiras, vamos conectar aqui. Dr. Joaquim Grava. E aí, tá bom, Fred? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Estamos indo bom revê-lo. Né? Mesma distância, bom revê-lo. Uma coisa desagradável, né, cara? Nossa. Verdade. Mas estamos aí. Tá feio. Legal. Tá Doutor Joaquim Grava, primeiro, obrigado por atender a gente aqui, né? A gente está fazendo lives, porque a gente não está tendo programa com presencial, né? A gente está tentando alternar aí outras formas de comunicação, e é importante a palavra de um homem tão importante, tanto tempo no esporte como é o senhor. Doutor Joaquim Grava, primeiro quero falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do Corinthians, é inevitável a gente falar um pouquinho, consultor médico do Corinthians, obrigado ao Vitor Guedes aí, um abração ao Vitor Guedes, a Ale Favano, que é nutricionista do Santos, também entrou há pouco aí também. Como que está nesse momento para o Corinthians, doutor Joaquim Grava? A gente sabe que alguns clubes começaram a voltar de forma bem lenta, fazendo testes, exames. Se a gente colocar o Grêmio fez exame, apareceu para o Diego Souza, positivo para a Covid. Flamengo tem 3 atletas. E agora os clubes paulistas se movimentando também para voltarem, né? A princípio, por enquanto, treinamentos em casa, né? Mas uma possibilidade mais para frente de treinamentos no local. Porém, com essa extensão da quarentena na cidade de São Paulo até dia 31 de maio, fica mais difícil ainda uma volta aos campos, aos gramados. E aí, doutor Joaquim Grava, o que o senhor pode falar para a gente? Muito obrigado por atender. Fred, eu acho o seguinte, que está tendo uma volta muito precipitada, né? Porque, veja bem, a prática do futebol, Fred, é um esporte coletivo. Eu até admito, né, se fosse um esporte individual, como um tênis, equitação, sabe, atletismo, você até poderia já retornar a uma atividade, a um treinamento. Mas o futebol, você está treinando físico, sabe? Porque no protocolo exigido, lógico, e quando as autoridades liberarem os clubes para fazer os treinamentos ou retornar à atividade, você necessita de uma atividade técnica. E, no meu modo de ver, essa atividade técnica, essa atividade tática, não poderá existir. Porque você não pode ter um contato. Como é que você, o treinador, o técnico, vai treinar tecnicamente? Como é que ele vai fazer um treino tático? Então, no meu modo de ver, eu não vejo por que esse retorno. Sabe? Inclusive, eu ouvi umas entrevistas do próprio Renato Gaúcho, ele era contra esse retorno assim precoce. Ah, mas a Europa está voltando. Não, espera um pouquinho.
O pico lá na Europa, nós já sabemos. Já foi. Já foi. Aqui no Brasil, inclusive nesse momento, nós estamos atingindo aí o pico da curva lá, né? Então, o ápice da curva. Então, eu, particularmente, né, e os conselhos que me pediram, eu acho que não é momento. Eu acho que quando tiver que voltar, vamos voltar de um modo que você possa exercer a sua profissão. Eu até me assustei, lógico, cada um faz o que quer, existe o empregado, o empregador. O modo como a equipe do Inter, vamos falar diretamente, retornou aos treinos. Parecia um filme indo para o espaço, com os EPIs, com aquela... Mas não tem sentido isso. Que o protocolo hoje exigido, veja bem, que foi muito bem preparado, tanto pela Federação Paulista, como pela própria CBF, aconselhado pelos colegas infectologistas. Foi feito também um protocolo que foi organizado pelo meu filho Ivan, pelo Júlio Stancati, pela Ana. Um protocolo muito bem feito, onde eles pegaram protocolos da Europa e observações junto com a infectologista, que é a nossa consultora lá no Corinthians, a doutora Raquel, com o doutor Ricardo Oliveira. Esse tipo de treinamento inexiste. Primeiro, vou analisar para você. A rouparia não pode ser aberta, em hipótese alguma. Tá? Concentrar, nem pensar. Sim. Aquela ideia, vamos ficar todo mundo confinado, absurdo. Porque quem está pedindo para todo mundo ficar confinado não sabe que é um futebol, que é uma concentração no futebol. O atleta faz 5 refeições ao dia. O atleta vai para o campo, volta. Você tem o funcionário que trata da grama, tem a cozinheira, tem as pessoas que servem, tem as pessoas de limpeza, tem que limpar o quarto. Você imagina como que é, né? Tem muita gente envolvida, né, doutor? Muita gente envolvida. Então, primeiro, essa parte aí já foram até aceitas, porque nós tivemos pessoas que propuseram esse tipo de coisa, viu? É uma coisa... É mesmo? Surreal. Para todo mundo, é surreal. Não, quem propôs isso, não, apesar de estar em cargo dentro de federações, nunca viveu o futebol, né? Você não sabe o que é o futebol. Um jornalista como você, sabe até mais como que é a rotina do futebol, né? E outra coisa, né? Pode-se até voltar à prática do futebol, né? Mas vai ser uma coisa muito chata, né? Sim. Existem jogos hoje no futebol brasileiro que, mesmo você assistindo na televisão, com torcida já é uma coisa extremamente chata. Sem torcida, então. O próprio narrador às vezes fala, nossa, que jogo chato, não dá para assistir. Você imagina sem torcida. Então, eu, na minha opinião, foi muito precoce esse retorno de alguns times. Você vê que até o Flamengo parece que já abortou o retorno, né? Não, vamos parar por aqui, porque não é bem assim que funciona, né? Eu acho que nós estamos nos precipitando no retorno. E com uma outra coisa também, viu, o Fred? Os exames, né? Não sou eu que estou falando. Sim. Os exames são muito falsos positivos, né? Sim, muitos. Você fica naquela dúvida, será que é mesmo? Será que não é mesmo? Então, no meu modo de ver, foi muito precipitado. Minha opinião, acho que quando voltar, tem que voltar mesmo para treinar. Por enquanto, tem que seguir as orientações dos departamentos físicos, os departamentos de fisioterapia, departamento médico. Treinar isoladamente, tá? Ou em dupla, ou no máximo 3. Você pode fazer isso sem ir no clube, onde lá você tem uma infinidade de pessoas envolvidas. Então, no meu modo de ver, não vai adiantar muito esse retorno, não.
Até quero agradecer o pessoal que está entrando aqui, ó. Tem o João Oliveira, tem o MC Fanfarrão, um grande abraço. Ó, o Márcio, que é um corintiano, está sempre em todos os jogos do Corinthians. Seu filho, o doutor Ivan, tá aí, tá entrando. Um abraço, boa noite ao doutor Ivan Grava. O pessoal do Fute Rock Oficial também entrou aqui, que é um pessoal que é rock com futebol. Altair Ramos, preparador físico, acabou de também entrar. Grande Altair. Saudades, Marcos Visoli, que é auxiliar técnico do São Paulo, Visoli também entrando, muita gente participando aqui. Sidney Fraioli, NS Marmoraria, legal, obrigado a todos aí. E até sobre isso, né, doutor Joaquim Grava, porque sabe que a gente fica ouvindo e preocupa esse lado bastante. Vamos voltar com o futebol para segurar o povo em casa. O futebol ser o aliado da quarentena. Um absurdo, porque às vezes as pessoas esquecem e tratam o futebol como se fosse um mundo à parte, né? Como se fosse um mundo fora das pessoas normais. Eu preciso tomar cuidado, o senhor precisa tomar cuidado, os jogadores precisam tomar cuidado, porque se um está assintomático, passa para alguém em casa, ou ao contrário, alguém que está em casa, passa para um jogador que vai passar para um outro atleta. Imagina o perigo que é isso, né, doutor Joaquim Grava? Não, e outra coisa, né? Tem certas atitudes, né? Não é político isso que eu vou falar. Claro. Está tendo certas atitudes e certas condutas que, se você analisar friamente, não tem o bom senso. Então, quer dizer, vamos lá agora. Não estou criticando o trabalho dele, muito pelo contrário, acho que ele está fazendo um trabalho excepcional, não é nada político, muito pelo contrário. Não votei nele, eu não sei se eu votaria. O próprio prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? E ele está dando uma demonstração também, no seu exercício de governo, de que ele está se arriscando, né? Hoje ele é uma pessoa de altíssimo risco, mas ele está indo lá preocupado. Mas você vê a falta de bom senso. Vamos fazer o rodízio naquele negócio de par e ímpar. Para o ímpar. E vamos aumentar, não, um negócio assim absurdo, e vamos aumentar a frota de ônibus. Mas espera um pouquinho, está todo mundo pedindo para se evitar aglomeração. Quer dizer que você vai aumentar a frota de ônibus, quer dizer que ele está pedindo para essas pessoas que deixarem o carro em casa, que 90% das vezes ele está só dentro do carro, então a possibilidade dele contrair é bem menor do que aquele que está no ônibus. É uma série de coisas que não dá para entender. E outra coisa, você que vive futebol sabe disso, vai ser difícil você controlar um grupo de 25 atletas isoladamente. É muito difícil. Sim. Ficar quietinho em casa, né? Eu acho, falei, pô, será que eu estou vendo isso? Nós vamos botar num protocolo direitinho. Eu já vi os times fazendo o bobinho, se agarrando, quer dizer, é uma coisa assim que você às vezes fica mais. Não dá para entender. É de uma irresponsabilidade muito grande. Porque você não pode, quando você está analisando essa doença, que é uma doença ainda muito pouco conhecida, não só no Brasil, mas mundialmente, o problema não é os atletas também, só eles se contaminarem. É um grande problema. Mas existe um grande problema também. Esses atletas levarem essa contaminação para o seu lar. Então, nós estamos estimulando o contágio da população. O atleta vai lá, ele chega com a roupa dele lá, ele treina, aí ele abraça um colega dele que está sintomático, aí ele vai para casa, aí chegando em casa, ele tem contato com o porteiro do prédio, ele tem contato com a mãe. Muitos atletas são solteiros e vivem ainda na casa das mães e dos pais. Entendeu? Quer dizer, isso se torna uma cascata, né? Vai indo de um para outro, um para outro, um para outro. Quer dizer, que no momento, realmente nós devemos, sei lá, ser mais conscientes. Por isso que eu estou achando que a posição dos clubes de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol, ela está tendo uma atitude muito coerente. Nós só vamos liberar
o futebol no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, com a orientação da Secretaria de Saúde da respectiva prefeitura e do Estado. Aí eu concordo. Na hora que os secretários de saúde, que tem toda uma equipe de retaguarda, não, é hora que vocês podem retornar. Aí eu concordo que nós podemos retornar com esse protocolo, vendo, testando o que vai acontecer, porque, na verdade, também ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Não só aqui, como mundialmente. Então, eu acho que a Federação Paulista de São Paulo, eles estão sendo muito coerentes, fazendo com que o futebol não retorne ainda. E até sobre isso, né, doutor Joaquim Grava, porque agora com a quarentena chegando até o dia 31 de maio, força não tem chance de voltar a treinar em CT, né? Isso acaba inibindo qualquer possibilidade, qualquer um que pense, vamos tentar voltar agora em maio, como a gente muito ouviu falar, né? Tivemos algumas reuniões da Federação Paulista já para se ter treinamentos em maio, para se voltar um Campeonato Paulista em junho. Pelo menos dar uma segurada em relação a isso, pelo menos aqui em São Paulo, né, doutor Joaquim Grava? Mas a federação está segurando, né? Sim. A Federação Paulista ela está seguindo as orientações e as normas da Secretaria de Saúde do município. E outra coisa também, né? Se você retornar, a não ser que esses dois clubes do Sul, todos os funcionários têm um carro, não sei como é que eles estão fazendo lá. Mas você sabe que a equipe de retaguarda, geralmente eles andam de ônibus, né? Vão ter contato nos ônibus. E como é um grande problema hoje que nós temos também, judicial. Hoje, o Covid-19, essa doença, ela entra como doença do trabalho. Ela entra como acidente do trabalho. Então, é um risco muito grande, né? Apesar que os jogadores são pessoas que têm bastante saúde, a possibilidade de ser letal é muito pequena, mas nós nunca sabemos, né, Fred? Sim. Tudo pode acontecer. E uma outra coisa também, né? Eu acho que é muito sem graça, né? Não, vai ser... Quando voltar, tudo... Primeiro os treinos, né, Joaquim Grava, já não serão os mesmos, né, nesse início, né? Grupo reduzido, tal, essa preocupação toda. Depois jogos sem torcida, né? Para nós mesmos, né, doutor Joaquim, na última rodada do Paulista, antes da quarentena, antes da suspensão da competição, quem não era da emissora detentora de transmissão não pôde fazer o jogo. Então, não só os repórteres, mas fotógrafos que ganham por jogo. Tem gente que ganha por jogo. Tem gente que faz freelancer. Então você imagina quantos já estão sendo atingidos, quantos foram atingidos já na última rodada, e não vão poder, mesmo com se voltar, não poderão voltar a trabalhar. Então você veja o que engloba tudo isso. Não é só nós, né? O pessoal que vende refeições dentro do estádio, pessoas que trabalham dentro do estádio, quando tem torcedores, eventos dentro do estádio. Olha quanta gente é atingida quando não se tem um evento e quando tiver um evento sem torcida, por exemplo, né, doutor? Eu penso assim, nós temos que nos conscientizar, porque agora nós vamos entrar até na área econômica. Sim. Mesmo que você libere, vamos encher os estádios, que se dane a doença, do modo que está a economia, houve uma perda quase de 50% de quem tem emprego, tá? Em outras profissões, perderam até 70%. Prestadores de serviços perderam 50%. Então, primeiro as pessoas estão pensando no seu bem-estar, na alimentação, sim, alimentar seus filhos, tem pessoas que pagam aluguel, depois ir ao estádio. Hoje o divertimento, ele ficou bem... Lá para baixo. Lá para baixo. Até o vestimento seu, a vestimenta sua ficou lá para baixo também. Sim, sim. Você não vai comprar uma roupa nova, né? Você não vai comprar um sapato, um tênis. E outra coisa, doutor Joaquim, a primeira coisa que você começa a cortar é curso. Isso aí. Sócio-torcedor. A primeira coisa, você liga lá para a televisão, quero abaixar meu plano, ou para o celular, quero abaixar meu plano. Você vai começando a cortar custos, né? Porque você está
deixando de ganhar, você precisa cortar alguma coisa, né? Não, eu sou diretor de uma universidade da área de saúde. Estava até comentando com o Ivan, hoje nós estávamos dando uma caminhada, que eu preciso caminhar todos os dias, lógico, com todos os cuidados. E eu estava comentando que a inadimplência na universidade já está sendo grande. Sim. Porque com o desemprego que nós vamos ter, e já estamos tendo, Tá. aquele dinheirinho para se pagar a faculdade, você... O cara tá usando para pôr em casa. Fala, não, eu vou parar de pagar, e aí o ano que vem eu volto a estudar, eu troco a matrícula. Quer dizer, já está existindo isso. Então você imagina, até para você hoje, programar um jogo, vai ser muito difícil, pode até ir em torcedores, mas eu acho que vai uma quantidade bem menor desses grandes tempos que nós tivemos aí. Outra coisa, né? Adianta você precipitar. Sim. Eu não vejo necessidade de você fazer uma precipitação dessa. Até achei, eu particularmente, né? Agora estou falando eu, que no fim de maio nós já estaríamos numa situação boa. Eu não imaginava, até por informações de colegas meus que vivem nessa área de infectologia, pneumologia, que fosse acontecer que nós estamos tendo agora, essa ascendência da curva. Eu achei que no fim de maio já poderíamos até ir treinando, junho, julho, reiniciar o campeonato. Mas pelo que eu estou acompanhando, pelas autoridades, conversando com colegas, eu acho que vai mudar, viu? Porque você vê, até a nossa quarentena já foi aumentada para o dia 31. Né? 31. Quer dizer que aquilo que eu particularmente estava pensando, eu acho que o campeonato lá na primeira semana de junho deve dar. Eu já estou voltando atrás, já estou pensando diferente. Eu acho que não vai dar, não. Então, e até que estava se conversando, né, doutor Joaquim, era assim, iniciar segunda quinzena de maio, os treinos, voltaria o junho o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro para julho, né? Seria isso que eles estavam trabalhando. Já pode esquecer isso, né? Porque vai começar, se der Não. tudo certo, a gente Viu, espera Fred, eu estava pensando assim, na segunda semana de maio, Sim. nós vamos retornar para fazer uma atividade física 10 dias. Sim. Aí, com a descendência da curva, porque é uma coisa que eu torno a falar. Pô, não adianta você treinar só fisicamente para jogar. Claro. Você precisa treinar jogadas, você precisa manter sua forma técnica, aprimorar sua forma técnica. Como é que você vai fazer isso? Trabalhando com bola com seus colegas. Sim. Aí aquelas sugestões, vamos voltar com o futebol sem ninguém se abraçar, sem ninguém comemorar. Falaram de dar cartão para comemoração, se abraçar. Dar cartão amarelo. Com máscara. Abraçar. Camisa de manga comprida, calça de agasalho. Meu, não sei. A doença já está atormentando todos nós, né? A mudança na vida nossa está muito, muito, muito péssima, triste, todo mundo ansioso, todo mundo com problemas emocionais. Raramente você vai encontrar alguém que não esteja assim, ou pela parte econômica, ou pela parte da saúde, uma série de coisas. Voltando assim, nós vamos segurar o futebol, né? E a doença, né, doutor Joaquim, começa já a atingir gente que você, se não é da sua família, gente que você conhece, que já teve algum... Você conhece, esse o que sabe. Vai apertando, o cerco vai fechando. Né? Mas você já pensou? Não, é aquele negócio, quando você no dia a dia seu, né? Você já pensou, você vê um gol, não poder comemorar. Que é o grande momento do futebol, como já dizia o nosso grande senhor Guilhote, é o gol. Sim. É a comemoração, é o abraço, né? De todos os atletas. Tal. Não ter isso. Todo mundo de calça de agasalho, tá certo? Máscara,
óculos, né? Para não ter contato das Tá tudo florestas. É uma coisa que, não sei, é minha opinião. Pode até ser que nós tenhamos que mudar o futebol, as leis do futebol. Ninguém pode tocar um no outro. Você vai segurar um pela camisa, ele está com suor, ele tem coronavírus, aí ele vai coçar o olho. Entendeu o que eu estou falando? Sim, Então, sim. para se voltar assim, retornar assim, nós vamos ter que fazer uma mudança na legislação. Concorda? Escanteio, escanteio, por exemplo, que tem aquela garra-garra para... Até o personal Lula colocou aqui, ó, que está entrando. Aliás, bastante gente entrando, quero agradecer a todos que estão participando aqui. Imagina a barreira na hora da falta, todo mundo um do lado do outro. Não, a barreira vai ter que ficar 1 metro. Cada atleta 1 metro do outro. Tá. Desfigura, né? Desfigura, né? É uma barreira vazada. Já. Não dá para ficar perto. O único que vai poder agarrar alguma coisa é o goleiro a bola, né, Joaquim? O resto... Tem como. Tem como. Aí cabeceou, o jogador cabeceou pro gol, o goleiro vai desviar da bola, né? Opa, deixa ele entrar. Entendeu? Não é bem assim, não. Não é bem assim. Bem complexo. Não é tão fácil como se parece, não. Não. Eu conversei com o Marcelo de Souza, que foi ídolo do basquete e é médico, e tem trabalhado lá em Jundiaí. Eu conversei com ele na última quarta-feira. E ele é contra também a volta. Ele diz que, principalmente vendo os ídolos retornarem, a gente comentou do Messi, né? O Barcelona voltou a treinar já lá na Espanha. Ele falou, poxa, eles são exemplos para todos. A partir do momento que um ídolo começa a voltar a treinar, o cara que está em casa trancado fala, pô, se o Messi pode, se o Cristiano Ronaldo pode, se o Neymar pode, se o cara do meu time pode, por que eu não posso também? E o cara vai querer sair para passear, sair para correr, sair para jogar bola, sair para tentar voltar a ter a sua vida, né? Fora esse lado também, né, doutor Joaquim? Mas lá na Espanha, pelo que eu soube, eles estão votando gradativamente, né? Então, eles estão fazendo isso até para testar, como na Espanha o índice caiu muito, o índice em Madrid, a área de La Coruña que eu tenho, a doença lá foi muito pouco. Barcelona também não foi da gravidade que nós tivemos em Madrid. Né? Porque o Barcelona é mais amplo, é mais aberto, né? E eles estão voltando gradativamente, mas com uma condição. Se porventura acontecer alguma coisa, recua todo mundo. Aí, sim, eu acho até válido. Porque aquele negócio também, não vamos ficar o resto da vida, tá? Depois que as curvas se achatarem, não sem fazer nada. Vida que segue, né? Vida que segue, né? A vida que segue. Mas aí eles estão retornando com muito cuidado, dentro de um protocolo bem rígido. A Alemanha voltou, a Holanda cancelou o campeonato, França cancelou o campeonato, né? Então depende muito de cada local, né? Depende muito do pensamento, mas com aqueles protocolos respeitados, né? Você tem que respeitar. Por exemplo, nos Estados Unidos, todas as competições universitárias, tanto de beisebol, como futebol, como basquete e outras modalidades, todas foram suspensas. Sim. Esse ano não tem mais. A NBA está pensando em cancelar também, porque não adianta você retornar. Sei lá. Tênis, alguns torneios estão voltando nos Estados Unidos. Tem, dependendo do local, né, que tem uma incidência menor de casos, mas aquilo que o senhor estava falando no início, né? Tênis até um jogo tem a distância, não tem esse contato todo, não tem torcida os torneios, por exemplo. Estão voltando sem aí. Torcida. Sem torcida. Sem torcida, né? Aliás, também, você vê um jogo de tênis, é bonito pela parte social, né? Sim. Mas, é melhor jogar do que assistir, né? Esse é um esporte que é melhor você jogar do que assistir, né? Futebol, não. Futebol é aquele negócio, é a emoção de você estar ali dentro. Basquete, né? É uma outra característica do esporte. Uma outra coisa, né? Aqui tem o Wagner Toledo mandando uma mensagem. Me permita, futebol já vem sendo estragado há mais tempo
com as inúmeras proibições em campo. O VAR vem e limita o momento mais gostoso do futebol, que é comemorar. Porque o pessoal comemora e vem o VAR, aí vale a comemoração, valeu a comemoração. E até sobre isso, eu vi o Salvo Espínola colocando na rede social, no Twitter, que o VAR pode até nem ser utilizado esse ano, porque como eles ficam numa sala fechada, não seria apropriado nesse momento de caso de coronavírus. Então até o VAR poderia nem acontecer. É verdade. É verdade mesmo. Você tem bem lembrado. O VAR sem condições. Ou cada um na sua casa com uma televisão, né? Fazendo a sua comunicação, mas realmente com aquela sala fechada, ali é meio duvidoso ter essa conduta. A não ser que cada um fique na sua casa, vendo a sua televisão, comunicando com o juiz em campo e tal. Quer dizer, são uma série de coisas. É isso que é o problema. Não é só voltar a treinar. Muita coisa, né? Não tem... vamos voltar a treinar. Eu não vejo, no momento, tomara que daqui 15 dias, olha, melhorou muito, a curva caiu muito, está diminuindo o risco, aí sim, aí você volta com toda a tranquilidade. Por isso que eu estou achando que essa conduta, achando não, tenho certeza, que a conduta da Federação Paulista de Futebol e dos clubes, com todo o prejuízo, gente, prejuízo muito grande que os clubes estão tendo. É não é só o Corinthians, não, aí são todos os clubes. Estão tendo um prejuízo muito grande. Sabe por quê? Porque existe a área social fechada. Nós estamos esquecendo disso. Clube social fechado. E a área, que é a parte esportiva. Tudo fechado. Sim. E a inadimplência do sócio, do fiel torcedor, já deve estar chegando. A inadimplência dos associados do clube já deve estar chegando também. É uma situação muito difícil, viu, Fred, que nós estamos passando. Em minha opinião, eu acho que o tempo vai nos fazer repensar, ver como que é a coisa. Vamos ter que recomeçar muita coisa, não só na vida pessoal, mas numa vida geral, na sua empresa, e tudo que você faz, né? Então, é um momento muito sério que nós estamos vivendo, onde nós temos que repensar muita coisa para dar continuidade naquilo que nós fazíamos. E o futebol também, né? Principalmente o futebol, que hoje os custos aumentaram muito, né? Muito, muito, muito. Hoje o futebol, em época sem doença, já estava difícil para você manter o futebol. Você imagina agora nessa época difícil, né? Aliás, que acabou escancarando situações de todos os clubes, né, do Dr. Joaquim Grava. Acho que todos os clubes ficaram numa condição de igualdade, uns mais, um pouco menos, mas a parte financeira mostrou realmente que todos, no fio da navalha sempre, né? A partir do momento que teve uma crise, sem fundo de reserva, sem uma continha a mais para dar uma segurada, todos estão sofrendo. Dos maiores aos menores, todos. Não tem um que, esse está tranquilo. Não, todos estão tendo que reduzir salários, tem que cortar aqui, cortar ali, todos. Eu li uma notícia que o Flamengo já pediu empréstimo bancário, né? 40 milhões. O que nós ouvimos falar, né? É que o Flamengo estava com a caixa cheia e tal. Não. Ele já teve que pedir empréstimo para pagar os funcionários e, mesmo assim, demitiu 68 funcionários. Né? Sim. Que não é uma quantidade pequena, né? Demitiu para baixar os custos. Quer dizer, isso que nós achávamos, né? Bom, o Flamengo contrata todo mundo, o Flamengo faz isso, está cheio de dinheiro. Mas já está mostrando que não é nada disso, né? E uma outra coisa também, né? A televisão, que hoje é uma grande parte da parte financeira dos clubes, ela vai perder patrocinadores também, como já deve estar perdendo. Por isso está representando o jogo, né? Está representando o jogo por causa disso, porque tem que pagar os anunciantes, mostrar os anunciantes atuais em jogos antigos, né? Porque senão você acaba perdendo, né? Imagina quantos milhões
Não se coloca um anunciante no futebol da Globo, por exemplo, né? Não, e cada jogo, hein? Oh. Cada jogo fantástico. É. Dá vontade de assistir todo dia, viu? E dá uma saudade, né? Porque a gente não tá vendo mais isso, não, felizmente. Dá saudade. Daquela coisa técnica, né? Sim, sim. Coisa maravilhosa. Que era Tem mais uma aqui, doutor Joaquim Grava. O Lula personal aqui mais uma vez. Eu moro na Itália e trabalho com Lulinha. futebol. Trabalho com Muito futebol amigo do meu filho, Flávio. Que legal. Eu entrevistei o Flávio no meu programa já. O Flávio já participou do meu programa. Flávio grava? Já, Flávio Grava já. Opa! Opa. Só tava faltando o senhor e o Ivan também. O Flávio já passou lá. Já participou. Aqui, na minha cidade em casa. Pega o Ivan, viu? Fred? O Ivan tá catedrático em live. Pode pegar que ele tá. Eu vou combinar com ele. Aqui na minha cidade de Cagliari, ele volta a treinar individual na segunda-feira, porém não tem data para retomar o campeonato italiano. Tá todo mundo com muito cuidado nessas voltas, né? Não, mas esse retorno deles lá, Fred, sim, é para fazer como se fosse um teste. Tá. Porque um dia nós vamos ter que fazer aqui. Não só com futebol, mas como com a nossa sociedade também, né? Com tudo, né? Senão nós vamos ficar eternamente. O cara tem uma fratura na perna, um dia ele vai ter que andar, o senhor vai ficar de muleta o resto da vida. Mas e é isso que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa que é a grande dúvida dos especialistas, dos infectologistas, em relação a isso. Você vê até 10 dias atrás, estava diminuindo as internações. Deu 2, 3 dias, as internações foram lá em cima do coronavírus. Porque tem uma coisa também, né? A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. E nós temos a nossa periferia, aonde todo mundo sabe, né? Sim. Nós analisamos, às vezes, a nossa vida pelo que nós vivemos, mas não é assim, né? Não. Você vai na periferia, tem pessoas que demoram 3, 4 horas para chegar no emprego, moram 10 pessoas, né? Dentro de um cômodo de cozinha, não tem esgoto, né? Então são pessoas que não adianta ficar em casa, né? Tem aquele comércio informal, né? O cara precisa trabalhar, né? Mesmo ficando em casa, elas têm uma grande probabilidade de se contaminar. E é o que está acontecendo agora, né? Doutor, então, seu filho, o doutor Ivan, colocando aqui, novo recorde de óbitos hoje, infelizmente. Quanto? Novo recorde. Agora, quanto eu não sei, porque eu não cheguei a ver os números atualizados. Mas eu sei que todo dia mais 600, infelizmente, né? Todo dia mais 600 mortes. Infelizmente. Porque chegou na periferia, né? Chegou. Esse que é o grande problema. Eu participo daquele programa do Paulo Lopes. Sim. Há muitos anos eu vou lá no debate do Paulo Lopes. 751. Olha, doutor Joaquim, 751. Aumentou mais ainda. Aumentou mais ainda. Eu vou toda segunda-feira no programa do Paulo. Então, como ele retornou essa semana, ele não estava fazendo. Como tinha baixado bem, caído bem a incidência de coronavírus, ele retornou. Segunda-feira agora eu fui, né? Lógico, com todos os cuidados dentro do estúdio. O estúdio lá da Rádio Capital é muito bem ventilado. Você conhece lá. Sim. A distância de 1,5 m, tudo bonito, álcool gel, máscara. Cuidado até com a espuma do microfone tem que ter, né, doutor Joaquim? Mas elas limpam tudo, né? E aí, uma ouvinte me perguntou, doutor, aqui onde que eu moro, esqueci o nome do bairro que ela falou. Sim. As crianças ficam o dia todo no meio da rua, jogando bola, empinando pipa. Empinando pipa. Os pais que não trabalham ou foram dispensar do trabalho ficam na rua também. Quer dizer, como é que o governo vai supervisionar isso, a prefeitura? Eu estou vendo essa cena aqui perto. Eu vejo essa cena aqui perto, no Heliópolis. Eu não moro muito distante do Heliópolis aqui, Joaquim Grava. Eu estou vendo criança na rua,
churrasco sendo feito em casa. O pessoal fazendo churrasco. E o pessoal tá sem trabalhar, tá desempregado. O cara começa reuniões nas portas das casas, as pessoas sentadas. E com uma aglomeração com mais de 3 já é aglomeração, já não é para fazer, né? É uma aglomeração. Não, e a criança, a criança não morre com coronavírus, mas ela transmite. Transmite. E tá morrendo, infelizmente, também, né? Infelizmente tá morrendo Essa também. criança que tá ali empinando pipa, jogando futebol, vamos supor que um amiguinho dela contraiu coronavírus, está sintomático, aí ele vai lá, entra, a avó dele tá lá, certo ou não? Ou o vô tá lá, pronto. Já passou. Eu vi um vídeo outro dia, na televisão, 2 jogadores do Atlético fazendo pelada. Foi. Estavam Se jogando bola. Depois do gol. Sim, sim. Se você não consegue controlar alguns jogadores no seu dia a dia, como é que você vai controlar lá na atividade? É uma coisa muito difícil, Fred. Tá? É muito difícil. Eu acho que os clubes de futebol do Brasil, eles deveriam e teriam que dar o exemplo que o futebol de São Paulo está dando. O futebol de São Paulo está dando um exemplo para o Brasil. Nós vamos retornar quando nós pudermos treinar. Não importa o prejuízo, não importa, sabe? Eu acho que os clubes do Brasil deveriam seguir esse lema. E teria que ter também, veja bem, a CBF deveria ter. Olha, a partir de hoje, nós vamos liberar o futebol. Aí, libera a Federação Paulista para voltar, a Federação Carioca. Aí ficam, eu acho que é assim, se não vier treinar, eu demito. Sem isso ouvir. Pode pedir a demissão para ir embora. Não, peraí, não é assim. Não é assim. Não é desse jeito, pô. Quer dizer que se você, um exemplo, você não quer vir trabalhar aqui no hospital, então eu vou te demitir. Não, pera um pouquinho. Eu não vou trabalhar aí no hospital, porque eu sou um grupo de risco. Sim. Eu tenho meu direito. Não, eu não precisei fazer isso, que o próprio hospital, o diretor do hospital me ligou, ministro da quarentena, Joaquim, fica tranquilo, não precisa vir, você é de grupo de risco, 68 anos, não faça isso. Aí é diferente. Claro. Qual é a preocupação de quem falou isso? Não é só com o futebol. O atleta retornando à atividade, qual é a finalidade? Vai te aumentar os recursos financeiros? Não vai. Não. Você só pode, com essa atitude, fazer com que exista uma contaminação maior. Entendeu? Ou, Sim. que eu penso, que agora, nesses momentos, eu estou falando isso porque eu tenho 43 anos nessa brincadeira na estrada. Ou existe aquele momento, eu vou virar mídia. Tá? Eu vou ser o melhor, eu faço o melhor. Só que nesse caso, não. Não precisa ter um herói, né? Não tem um herói. Nesse caso, você tem que seguir as orientações e orientar aquele que você pode. Não dar um mau exemplo, muitas vezes, não respeitando as normas que você tem que respeitar. Até porque o prejuízo já está feito, não tem jeito, não vai ter como recorrer. O prejuízo já aconteceu, né, doutor Joaquim? A Globo não pagou essa última parcela que tem pagado de televisão pela paralisação do campeonato. Tem que esperar, não tem jeito. Não adianta colocar atravessar, atropelar tudo e tentar colocar, vamos jogar, porque daí vai começar a pagar de novo, a gente vai conseguir pagar as contas. Não adianta fazer isso. Aí fica doente, deixa mais gente doente, mais ainda só posterga e só piora o problema, né, doutor Joaquim? Acho que é questão de pensar, né? E com uma outra coisa. O custo para retornar ao futebol nesse momento é um custo alto. Muito. Não é de salário, não. São com equipamentos, com testes. Estrutura. Não adianta fazer esse testezinho rápido aí, que não adianta nada. Os próprios infectologistas,
que falam isso. Não adianta você ver lá, eu vou pagar um exame, tá, que tem um kit Que não é de barato. R$50, 70% de margem de erro. Então não é assim. Um kit bem feito, um kit que você pode confiar, a porcentagem de erro é pequena, ele é caro. Aquelas roupas que são utilizadas são descartáveis. Então você vai ter que trocar essas roupas diariamente. Sim. Ou de cada período. Não é bem assim. É um custo muito alto. Exames cada 3 dias. Então, não sei. Se tão mal financeiramente, que eu acredito, tá? Aonde vão arrumar dinheiro para esse custo? Sim, não tem. É isso que eu pergunto. A não ser que um laboratório de patrocínio, uma empresa de materiais hospitalares que vende essa roupa, que é muito cara. E a prioridade é outra, né, doutor? A prioridade não é para isso, para esses equipamentos, para esse material. Não é para isso, eu concordo com você. Tá? Ó, o nosso Batata acabou de entrar aqui, nosso grande Batata, foi jogador do Corinthians. Ei, Batata, esse aí é fera, hein? Tenho muita saudade dele, rapaz. Esse é gente boníssima. Eu vejo às vezes, né? Outro dia, tá mandando um abraço aí. Eu matei a saudade da final do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Falo muito do time, né? De 99, e falo do Gavarra, Rincon. Valeu? Eu tenho essa opinião. Eu tenho. Sim. Que eu acompanhava ali o dia a dia. Eita jogador esse Batata, viu, cara? Jogava muito. E se o Gamarra, lógico, era gênio. O que o Batata jogou no Corinthians foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Corinthians. E com uma coisa, de uma responsabilidade muito grande o Batata tinha. E olha que o Batata, ele tinha uma predisposição e ele sofreu muito com lesões. Sim. Ele teve lesão de tendão patelar, que nem o Ronaldo, lesão de tendão de Aquiles. Nós investigamos com biópsia, com um monte de coisa, e não conseguimos detectar nada de pré-existente. Mas o Batata, com todas as cirurgias, toda vez que ele tinha uma lesão, olha, a recuperação e a cooperação do Batata era de um altíssimo profissionalismo, cara. Um abraço pro Batata. Olha, tá falando que é verdade. Lá. Que bom. Menino, muito bom. Gostei muito de trabalhar com ele. Saudades, Batata. Grande Batata. Vou depois convidá-lo para uma live também poder participar. Que tem bastante história o Batata aí. E o Batata é um menino muito inteligente. Muito. E a inteligência nossa e a nossa sabedoria vem do sofrimento daquilo que nós fazemos. Com certeza. O Batata, eu sei que ele sofreu muito na carreira dele. Mas jogador de futebol não sofre. Jogador de futebol tem hotel 5 estrelas. Ganha bem. Não, assim não. Sabe por quê, né? Porque naquela época deles, jogador de futebol ganhava muito pouco. Tinha uma atividade muito grande, né? Hoje tem uma atividade muito grande, mas eles ganham muito, um salário muito alto pela essa atividade muito grande. Só que naquela época não, né? Os recursos eram outros, eram outras coisas, não tinha a remuneração de hoje. Por isso que naquela época existiam grandes profissionais, e o Batata é um deles. Com certeza. Doutor Joaquim Grava, o senhor acredita que, por exemplo, máscara, até o final do ano a gente vai ficar usando máscara, no mínimo, pelo menos a máscara, fora os cuidados com higiene, que todos deveríamos ter, mas pelo menos até o final do ano, máscara vai ser um acessório nosso? Vai ser um acessório nosso. Sabe por quê? O fato de nós estarmos em quarentena agora, não significa que o vírus vai embora, né? Sim. Acabou a quarentena, não vai ter mais
a doença. Não, essa doença vai continuar. Essa quarentena, ela serve para preservar a quantidade de pessoas ou evitar a quantidade de pessoas que vão ser internadas. Não vai ter leito para todo mundo. Mas quando acabar a quarentena, nós vamos ter que voltar à nossa vida normal e nós vamos ter, alguns vão ter mais risco, outros vão ter menos risco, outros não vão ter risco nenhum, mas a máscara, eu acredito que vai até o fim do ano, sim. Ou até se criar uma vacina, descobrir uma vacina. Que a vacina, se chegar, vai chegar o ano que vem, né? Estão falando para o final do ano nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, se chegar... É porque até, veja bem, até a vacina vai ser um grande problema mundial, né? Sim. Porque essa vacina nós vamos ter que distribuir para o mundo. Vai uma vacina que nós vamos fazer aqui no Brasil, não é assim não, para o mundo. E para você fabricar, né, ou produzir uma vacina em quantidade mundial, vai demorar tempo. E aí que vai ser difícil. Vamos começar vacinando aonde, né? Por onde, né? Por onde? Entendeu? Mas Doutor o Joaquim... mundo hoje é muito avançado nessa parte científica. Graças a Deus. Né? Muito, muito avançada. E eles têm muitos recursos para isso, métodos. Vamos torcer para essa vacina ser logo descoberta, ser fabricada, para acabar com toda essa loucura que nós estamos vivendo. Doutor Joaquim, agora eu vou perguntar não só para o consultor do Corinthians, mas com aquele que gosta muito, tem um carinho muito grande pelo Corinthians. Veio a quarentena, claro, ninguém queria a quarentena, é óbvio, mas veio, pelo menos, dar uma amenizada no Corinthians ou não? Porque vira e mexe tem umas notícias aí, estão brigando, André Sanches, com o técnico, o que o senhor acha a respeito aí desse momento? Que o Corinthians não estava bem no Paulistão, né, doutor Joaquim? Não estava bem, mas você sabe que o Corinthians, ele sempre se recuperou das coisas. Né? Naquela hora, né? Todo mundo vai perder do Palmeiras, vai perder não sei de que, o Coringão vai lá e pá, renasce das cinzas, né? Não vejo assim, não, para acalmar, não. Muito pelo contrário, né? Essa parada, ninguém no Corinthians queria. Porque o Corinthians vai ser muito prejudicado, como outros clubes, né? Principalmente o Corinthians, com essa parada financeira, né? O estádio para pagar, a necessidade do Corinthians de ter renda lá na arena, está tudo paralisado, né? Então não foi benéfico para o Corinthians, como não foi para nenhum clube, não. Doutor Joaquim, o Instituto Joaquim Grava teve que parar também? Como que está nesse momento para o senhor? Porque todo mundo está se adaptando aí. Como que está em relação ao Instituto? Eu, na verdade, a fisioterapia lá, ela permanece, né? Ficou parada umas 3 semanas, logo no início, mas os pacientes começaram a requisitar. Tem pacientes que tinham sido operados e eles necessitavam dar continuidade ao tratamento. Aí nós começamos a ter uma solicitação muito grande de pacientes pelo celular, né? Que estavam com problema. E a ortopedia, nesse momento, é um serviço essencial também, né? Claro. A pessoa tem dor. Lógico que a traumatologia diminuiu muito, porque ninguém pratica esporte. Os acidentes de trânsito diminuíram muito, as crianças não estão se machucando muito, né? Estão ficando muito em casa, a não ser essas crianças que nós citamos agora há pouco, sim, que não têm orientação boa dos pais. Então, nós ficamos fechados quase 35 dias, Fred. Caramba. Ficamos lá fechados e há 15 dias o Ivan começou a atender, mas uma quantidade muito pequena de pacientes, né? Aqueles que necessitam mesmo. O Djalma, que atende lá também, iniciou seu atendimento. O meu sobrinho Paulo, o Daniel, e o Danilo, desculpa. E eu retornei agora, esta segunda-feira,
examinei alguns doentes na segunda-feira, alguns na terça, mas uma quantidade bem pequena, porque nós tivemos o cuidado também de não fazer aglomeração na sala de espera. Sim. Então, o paciente vem, fizemos um tempo longo de intervalo, né? Atendendo o paciente com todos os cuidados, com luva, propé aquela proteção que nós fazemos do sapato, Sim. com máscara, trocando o lençol da maca de um paciente para o outro. O paciente sai, é feita uma higiene local em toda a estrutura de dentro do consultório. Estamos indo, vamos ver no que dá. Eu estou indo muito pouco, porque para evitar esse grupo que eu sou o grupo de risco. Mas vamos lá. O Ivan está indo operar, né? Tá operando alguns casos que necessitam de cirurgia, mas eu não, eu estou ficando por aqui, em casa mesmo, né? Então eu vou até o Paulo Lopes, que eu fiz segunda-feira, vou no consultório atender alguns casos e volto para minha casa e fico aqui. Fico aqui na quarentena para evitar problemas aí na frente. E o Flávio está aí nos Estados Unidos, doutor Joaquim? Flávio tá. O Flávio mudou agora em fevereiro para Orlando. Legal. Ele já estava quase tudo certo para ele pegar um time lá, o The Village, né? Não sei quem comentou com você. 2 dias antes teve esse problema, mas voltando lá ele já acerta, se Deus quiser. Legal. E lá a carreira dele vai ser muito brilhante, porque ele é muito para a área universitária, né? Pô, que legal. Da educação física. Bacana. Doutor Joaquim, prazer conversar mais uma vez com o senhor. Bom revê-lo mesmo à distância, né? A comunicação se tornou isso, né? A comunicação à distância. Mas agradeço mais uma vez a atenção. Cuide-se, estaremos, claro, se cuidando também, não é? Nós todos se cuidando. E um grande abraço. Boa sorte, bom retorno aí às atividades de forma gradual, mas bom retorno também. Obrigado a você, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar com pessoas, né? Apesar que distante pela live, né? Mas é o único método que nós temos hoje. Você é uma pessoa que eu gosto muito. Obrigado. Uma pessoa que eu tenho um grande carinho por você, pelo modo que você é, um cara verdadeiro. E um abraço. E quando nós pudermos, se Deus quiser, você vai lá tomar um café comigo lá no Instituto. Será um grande prazer te receber lá. Mas o prazer é meu. Não como paciente, como convidado. Eu vou sim, com certeza. Doutor Joaquim, só a última. Tem uma pergunta que chegou aqui rapidinho. Ó. José Salles mandou aqui. Pergunta para o doutor se tendinite tem cura. Tem, né? Tendinite tem cura, sim. Só fazer um tratamento, fazer um diagnóstico correto do grau que está a tendinite, e aí nós tratamos. Não tem problema, não. Legal. Doutor Joaquim, mais uma vez, bom final de semana. Obrigadão. Um beijo para vocês aí. Tá? Igualmente. Muito obrigado. Um abração. Abraço. Tchau. Agradecendo ao doutor Joaquim Grava, participando aqui na nossa live A Bola Não Para. Importante a posição do doutor Joaquim, mostrando exatamente... são nomes importantes do esporte, ligados à medicina esportiva, sobre essa possibilidade ou não de volta ao futebol. São muitas vozes não querendo retorno neste momento. A gente sabe que está todo mundo com saudade do futebol, todo mundo quer o futebol, a gente quer trabalhar também, mas saúde em primeiro lugar neste momento, com uma situação muito complicada. E o que envolve só o futebol, não são só os jogadores, são massagistas, roupeiros, funcionários, gente que fica nos estádios, nos clubes, tem muita coisa envolvida. E eu quero agradecer a todos pela audiência, por acompanhar mais uma vez a nossa live. E no domingo tem mais. Eu espero vocês no domingo, 7h, com mais uma live A Bola Não Para. Quem puder, se inscreva lá no YouTube, no canal do Fred Júnior, no programa A Bola Não Para. Nós estamos reprisando essas lives. Quem perdeu, tem algumas já lá postadas, bem legais para vocês verem, sobre assuntos diversos ligados ao esporte e também agora ao coronavírus. Bom final de semana a todos. Obrigado pela audiência. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau.